Paz do Senhor Jesus a você que está aí conosco, que vai participar, entrar aí na nossa página, aqui no nosso canal no Facebook. Estamos aqui nesta noite para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus tem sido exaltado e engrandecido sobre a nossa vida. Nós estamos aqui nesta noite. Quero já cumprimentar você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te ilumina, que o Senhor derrama as suas bênçãos na sua vida. Estamos aqui, o apóstolo São Luís, com o Ministério Apostólico Igreja Primitiva do Senhor Jesus Cristo. Tivemos um pouco ausente, tivemos enfermos, mas nós sabemos que a obra do Senhor ela não pode parar. E por trás das câmeras aí, por trás das páginas no Facebook, nós temos trabalhado esta obra ainda, temos dado continuidade, não só no Ministério Apostólico Igreja Primitiva do Senhor Jesus Cristo, mas também no Ministério do Apóstolo Paulo. Nós estamos aí escrevendo a respeito dele, você aí que sempre está conosco, sabe muito bem, você tem nos acompanhado e sabe que estamos escrevendo um livro a respeito da juventude, da vida do apóstolo Paulo, quando teve encontro com o Senhor Jesus Cristo e o seu ministério poderoso, que abrangeu, alcançou muitas pessoas, povos, nações e reinos. E o Senhor, nesta noite, nos deu mais uma palavra, e em breve iremos falar para você o homem a qual foi defensor da seita dos Nazarenos. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito deste homem chamado Paulo, que foi um grande defensor, o principal defensor da seita dos Nazarenos. Este homem ele estava preso, ele viveu 2 anos preso por Félix, o presidente Félix, que governava no tempo onde ele estava até mesmo ali residindo, no tempo a qual ele estava até mesmo vivendo. E ele foi preso, acusado pelos seus próprios irmãos, os judeus. Escute isso. Pelos seus próprios irmãos. Saulo de Tarso, ele era um judeu, ele era um fariseu, e ele foi acusado pelos próprios irmãos dele, dentro de Jerusalém, que ele estava alvoroçando o povo, pregando contra a lei de Deus. E estava convertendo muito aos pés do Senhor Jesus. E isso causou revolta e inveja naqueles a qual estavam vendo o ministério que este homem recebeu. Este homem que teve um encontro com Cristo. Este homem que foi um defensor fiel da seita dos Nazarenos. Ele foi julgado pelos próprios irmãos dele, aonde até mesmo ele estudou a lei. Ele conviveu com grandes homens. Agora, até mesmo Ananias, que restabeleceu através de colocando as mãos sobre ele, a vista, quando ele esteve cego, no caminho de Damasco. Esse sacerdote Ananias, ele vai orar para Saulo, que é Paulo, para restabelecer a vista. E ele restabelece. E agora esse mesmo Ananias está sentado na cadeira, julgando o apóstolo Paulo e dizendo que esse homem não deve viver, que esse homem não deve viver, esse homem, ele deve morrer. O homem a qual ele vai orar pelo apóstolo Paulo, agora ele vai condenar o apóstolo Paulo, porque ele estava pregando a respeito do Nazareno, a seita dos Nazarenos. Parece que há uma contradição, porque se Ananias ele era servo do Senhor, ele pregava a respeito da palavra de Deus, como é que agora ele vai decretar uma morte a um discípulo, a um apóstolo do Cristo? Como é que agora ele se assenta na cadeira e diz que esse homem ele merece morrer do que viver? E tem mais, você aí que está nos vendo, que vai nos visualizar, talvez você nunca tenha lido a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Talvez você é cristão ou não, é protestante ou não. Talvez você nunca ouviu falar a respeito do que nós falamos aqui. Mas eu quero dizer para você, aqui nós pregamos toda a veracidade da Bíblia.
E muitos estavam sentados ali no conselho para julgar o apóstolo Paulo. Disseram que essa peste, chamaram o apóstolo Paulo de peste, que ele não deveria mais viver sobre a face da terra, que ele era culpado. E o apóstolo Paulo até mesmo responde para ele e diz: você é observando a lei, praticando a lei, e agora você está aí sentado na cadeira para me julgar contra a sua lei. Nós sabemos que hoje, desde o tempo de Jesus, desde o começo da Bíblia Sagrada, da existência dos templos, das igrejas, das sinagogas, havia muitos lugares que ensinavam lei mosaica, havia muitos lugares, muitas portas que falavam a respeito da palavra das Sagradas Escrituras. E nos nossos dias também não é diferente. Nós vemos grandes lugares falando de respeito da palavra de Deus. Muitos lugares, templos, denominações, convenções, congressos, falando a respeito da palavra de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta e deixar você aí responder ela. Será que estes lugares estão pregando mesmo a salvação? Será que esses lugares estão voltados mesmo ao cristianismo deste homem chamado Jesus de Nazaré? Será que estão falando as palavras do Cristo? Será que você ou eu, entrando nesses lugares, nós vamos alcançar a salvação? Nós sabemos e entendemos quando lemos a Bíblia Sagrada, quando examinamos as Escrituras, nós entendemos e vemos que o apóstolo Paulo, ele terminou sozinho. Porque este homem, ele pregava a ressurreição dos mortos. Ei, você aí do outro lado. Este homem chamado Paulo, ele pregava a respeito da ressurreição dos mortos. Ele notificou a muitos grandes presidentes, governadores, que ele viu um homem chamado Jesus de Nazaré, que havia estado morto, e reviveu e apareceu a ele. Este homem, ele ressuscitou dentre os mortos. Será que esses lugares estão pregando a respeito de ressurreição, meu filho? Eu tenho um objetivo por mim, alcançar a salvação. Eu tenho o meu objetivo entrar no reino dos céus pela porta. Eu não estou preocupado se eu vou andar de iate, se eu não vou andar de avião, se eu vou andar de caça, se eu vou andar com carros importados. Eu estou preocupado com a minha na mão desses. Porque o apóstolo Paulo, ele terminou a sua carreira, ele combateu um bom combate, terminou a carreira guardando a fé. E ele vai terminar a sua vida sozinho, isolado, aprisionado. Porque muitos ali se levantaram contra ele, os seus próprios irmãos. Os judeus o acusando. E este homem estava pervertendo o povo contra a lei. Mas, na verdade, este homem ele estava levando o caminho da salvação. Sofreu tanto. Este homem foi apedrejado. Este homem foi até mesmo ali aprisionado em alguns lugares que ele passou e percorreu, que nós já quero relembrar você um pouco, que lá na cidade de Filipos, ele vai ser preso com Silvino, que é Silas, por determinar uma cura a uma mulher que estava possessa de espírito. Essa mulher possessa do espírito de adivinhação, ela estava dando lucros àqueles que estavam mandando nela, aos seus senhores. Só que quando Paulo vai liberar uma palavra profética na vida dela,
Aquele espírito de adivinhação sai da vida dela. Aquele espírito de adivinhação sai. E os seus senhores veem que ela começa a não mais adivinhar. E não começa mais a dar lucro a eles. Então eles olham e vê que Paulo é uma ameaça poderosa. Que esse baixinho calvo, aleijado, manco dos pés, ele é uma ameaça poderosa porque ele arrancou aquele espírito de adivinhação daquela mulher com apenas uma palavra. Aqueles senhores viram que estavam perdendo lucro, prenderam Paulo, açoitaram Paulo, mas o carcereiro que estava lá dentro do cárcere, Deus tinha um plano na vida dele, ele queria salvar não só o carcereiro, mas toda a sua família. E Paulo foi usado ali dentro do cárcere. Se você tem um plano, um propósito de Deus, não importa onde vão te lançar, não importa onde você vai estar, mas o que importa é você estar nos projetos de Deus, nos planos de Deus, e o Senhor Jesus está com você. Você pode estar vivendo isolado numa terra distante, como alguns servos dele viveram. Você pode ser vendido pelos seus próprios irmãos. Você pode ser lançado dentro de uma cisterna. Você pode entrar dentro de um calabouço. Mas se você tem um projeto de Deus, eu quero dizer para você nesta noite, não adianta impedir Deus na sua vida. Não adianta barrar em Deus na sua vida. Porque o povo é assim. O povo gosta de contender, mas não contra o apóstolo Sandro. O povo gosta de contender contra Deus. O povo contendeiro. Por quê, apóstolo? Porque não quer aceitar o que Deus tem na sua vida e na minha vida. Eles preferem mais lutar contra Deus, lutar contra o Todo-Poderoso, do que chegar diante de mim e você, dizer que você é um escolhido, Deus te escolheu, te selecionou, te separou para a sua obra. Que você foi nomeado por Deus na terra para levar a sua palavra, a sua mensagem. Mas não, eles preferem contender como seus pais fizeram. Um povo contendeiro, um povo que gosta de lutar contra Deus. Um povo que, na verdade, eles observam a lei, mas eles não praticam nenhum tipo de lei. Nós vemos na graduação dos profetas, nomeados por Deus, que os profetas enviados por Deus, que falaram no nome de Deus, eles sofreram muito. Nós estamos estudando um pouco dos profetas aqui para pregar para você. Profeta que é profeta, você nunca vai ver ele dentro de um templo. Você vai ver sempre ele do lado de fora. Profeta não vai ser sustentado por sacerdotes. Profeta, ele não vai ser beneficiado por sacerdote. Pelo contrário. O profeta, na verdade, ele é uma ameaça muito grande. O profeta, na verdade, é aquilo que o povo... Um profeta você nunca vai ver ele dentro de um templo pregar, falar, ser convidado para ministrar a palavra do Senhor em cima de um templo, dentro de um templo, em cima de um altar, ou seja, porque o profeta de Deus, a qual o Senhor enviara, ele vai pregar aquilo que muitos não querem ouvir. Ele vai narrar muitos aquilo que o povo não quer aceitar. E por isso há uma renúncia muito grande de profeta. Assim como foram até mesmo este apóstolo, os discípulos do Senhor que subiram da Galileia para Jerusalém, que foram renunciados pelos líderes sacerdotes. Um povo que não queria
aceitar o Senhor Jesus. Um povo que virou as costas para Deus, que abandonou Deus, que não quis obedecer e praticar a lei. Um povo que não quis entrar no céu pelas portas. Eles não entram e não querem deixar eu e você entrar. Mas eu e você, nós temos que lutar pela nossa salvação, como o apóstolo Paulo, ele lutou. Este homem que esteve ali sentado no tribunal, no conselho, para ser julgado, porque os judeus estavam acusando ele. Levantaram todo tipo de mentira contra esse homem. E levaram ele até mesmo aos presidentes para ser julgado e condenado, mas os presidentes viram que não havia culpa, que não havia erro, iniquidade, pecado neste homem. Porque esse homem estava apenas falando de um outro que estava vivo, que era Jesus, que tinha para ele no caminho de Damasco. Este homem que sofreu muito, que foi muito perseguido, que foi muito maltratado, que foi rejeitado pelos próprios apóstolos, que foi menosprezado para muitos. Este homem que pregou, e quando pregou, trouxe aos pés do Senhor Jesus alguns filhos na fé para ele, Timóteo, Tito. Alguns se converteram na pregação deste homem, Lídia, sua casa, o centurião, o carcereiro, que ouviu este homem falar a respeito de Jesus e muitos queriam alcançar a salvação e perguntaram para ele o que ele tem que fazer para alcançar a salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você que Deus abençoe você. Lembre-se de uma coisa, que sempre estaremos trabalhando na obra de Deus. Não importando se dão crédito, se dão valor, se nos renunciam, se nos perseguem, se nos maltratam, se nos excomungam, se nos dizem, como dizem por aqui na cidade, rebeliado, macaco que pula em galho em galho, querem colocar tanto apelido na gente, que colocaram um apelido tão poderoso e forte no Senhor Jesus, que chamaram ele de Beelzebul, o rei, o príncipe dos demônios. Não deixe ninguém brincar com a sua fé e nem vir com palavras contrárias à do Senhor Jesus. Os ensinamentos do Senhor Jesus, as doutrinas dos apóstolos, são completamente diferentes. Se você está querendo alcançar, almeja a salvação, você deve acreditar na palavra de Deus e na Bíblia Sagrada. E não acreditar em pessoas. Você deve acreditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e ver como é que você vai alcançar a salvação. Você tem que examinar as Escrituras, porque o povo perece por faltar o entendimento e o conhecimento. Mas não deixe ninguém te enganar. Você tem o privilégio aqui de estar sempre conosco, aprendendo a palavra de Deus, sabendo mais da Bíblia Sagrada. Nós estamos aí contando a história do apóstolo Paulo, o defensor da seita dos nazarenos. Em breve nós estaremos aí falando mais. O defensor da seita dos nazarenos, o principal defensor da seita dos nazarenos, como você nunca viu falar a respeito da história do ministério do apóstolo Paulo, é só aqui no nosso ministério. No nosso ministério apostólico, igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo, com o apóstolo São Luís, falando do apóstolo Paulo, o defensor da seita dos nazarenos, o homem que dedicou a vida, não importando com as circunstâncias,
não se importando com o vento, com o levante, com as aflições, as perseguições, as lutas, as provas, os grilhões, os ferrolhos. Ele não se importou. Ele se importou em agradar e obedecer aquele homem que apareceu a ele dizendo que aparecia a ti, ó Paulo, para te livrar desse povo e te enviar aos gentios de longe e aos confins da terra, para você anunciar o meu nome, pregar no meu nome. Eu apareci para você para te livrar desse povo, Paulo. Ele se importou em agradar o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito assim que se esse homem vivesse nos nossos tempos, muitos não iriam se agradar da presença dele. Mas ele não se importou em agradar homens. Ele se importou em agradar o Senhor que apareceu a ele, que mudou a vida dele. Porque esse homem ele foi enganado. Escute isso você aí que vai nos visualizar, nos assistir no nosso canal no YouTube. Você que está aí conosco ao vivo. Este homem foi enganado por fariseus. E o Senhor Jesus apareceu a ele e falou assim, não, você não. Você é meu. Esses aí não quiseram eu. Não quiseram a mim. Me rejeitaram. Só que você é meu. Eu não vou deixar você ser enganado por eles. Eu dei um caminho novo para você, Paulo. Eu vou te levar a lugares desconhecidos. Eu vou te mostrar o caminho da salvação. O que estão fazendo com você, não fazem mais, porque eu apareci para você, para livrar você desse povo fariseu que engana. Este homem, ele era fariseu, estava matriculado na escola de um fariseu. E o Senhor tinha uma história linda para ele. E o Senhor Jesus apareceu a ele para livrar ele daquele povo. Um povo severo. A seita dos fariseus, a seita dos nazarenos. Ele saiu da seita dos fariseus e foi matriculado na seita dos nazarenos, na seita da salvação. O Senhor Jesus apareceu a ele para arrancar ele daqueles a qual estavam servindo de tropeço e engano para ele. Os fariseus, eles enganavam muita gente. E o Senhor Jesus queria salvar este jovem que sofreu, este jovem que participou do apedrejamento do Estevão. Eu vou lançar um timão para você uma página do que nós estamos trabalhando a respeito do apóstolo Paulo, da seita, a qual ele entrou, a seita dos nazarenos, e ele virou o defensor principal. Este homem um dia ele estava voltando para Jerusalém, porque ele tinha que comparecer no templo, porque ele era judeu. Sendo judeu, ele tinha que participar das festas que ocorria em ano dentro de Jerusalém. Só que ele ouviu falar que os seus irmãos que estavam dentro de Jerusalém estavam passando necessidade, prova, luta, estavam até mesmo sofrendo ali nas mãos dos herodianos. E quando ele ouviu falar, este homem, ele foi arrecadar ofertas e esmolas. Ofertas e esmolas. Para levar para os seus irmãos que estavam dentro de Jerusalém. E quando ele chegou dentro de Jerusalém, ele praticou o ato da purificação. Ele ficou praticamente ali 12 dias dentro de Jerusalém, se purificou, se apresentou dentro do templo. O Senhor, numa visão, e disse: Saulo,
dá-te depressa daí, porque eles não ouvirão o teu testemunho. Eles não darão crédito ao teu testemunho a respeito de mim. E esse homem que foi querer questionar, ele questionou Jesus dizendo: Senhor, não! Senhor, eles me conhecem. O sacerdote me é testemunha, Senhor. Ele me davam cartas para perseguir, manietar, maltratar, trazer preso para Jerusalém aqueles que falavam no seu nome. E tem mais, Senhor Jesus, ele falando com Cristo. No dia do apedrejamento da tua testemunha, chamado Estevão, eu segurei as vestes dele quando apedrejava a tua testemunha. Não, Senhor. O Senhor olhou para ele e disse: Saulo, dá-te depressa daí, porque eles não irão receber o teu testemunho a respeito de mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Não receberam o testemunho deste homem e prenderam, acusaram, açoitaram, perseguiram este homem. Porque ele não devia mais falar do Nazareno. Eles não queriam mais ouvir a respeito da seita dos nazarenos. Eles não queriam mais ouvir a respeito desse defunto que estava morto e reviveu, que se chamava o Cristo, Jesus de Nazaré. Eles não suportavam ouvir a respeito de Jesus. Eu prego o Evangelho. Quando eu abro a minha boca para pregar o Evangelho, logo vem os açoites e a perseguição. Porque eles não aguentam, na verdade, ouvir a respeito de Jesus. Eles não suportam. E eles querem prender Cristo dentro desses templos, dentro dessas igrejas chamadas sinagogas. E não aguenta quando Jesus aparece na vida de um e muda a história dele. Eles logo querem pedrejar, logo querem matar e açoitar. Porque eles não aguentam, eles não se conformam. Jesus apareceu ao homem mudar a história dele como mudou a vida de Saulo. Saulo de Tarso da Cilícia. Este homem que recebia as cartas do Sinédrio para perseguir os cristãos. Este homem que era mandado por homens. Este homem que perseguia aqueles que falavam no nome do Cristo. Mas ele não negou a fé em Jesus em momento nenhum. Eu muito me alegro quando eu leio a história, a passagem a respeito deste homem que foi obediente à voz que apareceu a ele, não se importando com as pedradas, os grilhões, as acusações. Isso nos deixa mais fortes, mais corajosos, mais destemidos para falar do Cristo. Você quer ver só? É só você ver um dia pregar em algum lugar, você vai ver logo o alvoroço e o levante. Você que nunca nos viu pregar, nunca nos viu ministrar a palavra de Deus. Nós estivemos em alguns lugares pregando já, mas o Senhor Jesus nos apareceu para nos livrar, para nos levar a um outro caminho, para mudar a nossa história. E mais, trazer para pregar para você. O Evangelho hoje chega a você, mas chega debaixo de luta e prova. Por quê? Porque eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo acusações, eu estou sendo perseguido e açoitado. O Evangelho chegar aí em você nesta noite. E eu não tenho me importado com as perseguições, com as lutas, com os levantes, porque nesta noite eu prego para você de novo. Já vieram falar para mim que eu não posso pregar e eu prego porque falaram para mim que eu não podia pregar.
Então, o evangelho, para ele chegar até você, saiba de uma coisa: tem pessoas sofrendo. O caminho da salvação para chegar a você nesta noite, o apóstolo São Luís aqui está sofrendo, viu? Nós temos sofrido bastante nas mãos dos fariseus. E eu não tenho medo de falar isso aí. Porque se eles fossem de Deus de verdade, se eles pregavam a respeito de Jesus de verdade, por que é que eles não aceitam nós? Por que é que quando nós vamos, eles lá vêm logo com vinagre, com pedrada, com veneno, já vem logo com os seus açoites, com os seus grilhões, lá vem logo com o seu julgamento, as suas acusações. Se eles são de Deus, por que é que eles não nos aceitam? Eu costumo dizer e falar que quando eu chego, eu já sou logo recebido com vinagre e veneno. Nunca você vai ver da água postando isso. É veneno e vinagre. Mas nós continuamos a pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, porque eu fui vocacionado para pregar a palavra de Deus. Eu fui chamado, escolhido. E eu não posso me acovardar, me intimidar diante daqueles que se levantam contra mim. Porque o apóstolo Paulo, muitos se levantaram contra ele. Seguiram ele em cidades. Este homem, quando esteve na Ásia pregando, perseguiram ele. Quando ele esteve na cidade de Tessalônica, Bereia, na cidade de Antioquia, em Damasco, quando ele esteve em Listra, Derbe, em Icônio, quando ele esteve até mesmo ali em Efésio, pregando, perseguiam ele, porque queriam parar esta obra, queriam lutar contra Deus, queriam contender contra Deus. Porque quem estava parando Paulo estava parando Deus. Quem estava impedindo Paulo de pregar estava impedindo Deus de falar. Eu e você, nós temos uma missão, mas nós temos que nos encorajar. E quem nos encoraja é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que nos envolve, nos move, nos enche para pregar o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter ousadia e coragem, como Pedro teve um dia, de chegar dentro do templo, aonde não podia se falar, aonde até mesmo não estava tendo as suas reuniões. Ele chega e começa logo a ensinar o povão. Ele chega cheio do Espírito Santo ali dentro do templo. Nem sendo convidado, ele falou: eu vou logo pregar aqui dentro. E quando viram ele pregar, movido de inveja, começaram a açoitar e perseguir ele. Maltrataram ele. E tem mais, ameaçaram este homem, mas esse homem não se acovardou no evangelho a qual ele, a igreja de Jesus, ele não se acovardou. Eu costumo dizer e falar sempre que eu estou me sentindo como José no meio deles. Eu já estou logo me sentindo como José no meio deles. Odiado pelos seus irmãos, lançado dentro de uma cova e vendido para mercadores. Eu estou me sentindo logo como José. Mas não devemos largar a mão da fé. Não devemos largar a mão das promessas a qual o Senhor nos fez um dia. Tanto mais o odiava por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Eu e você não devemos largar a mão de sonhar. Sonhar não é crime. Sonhar não é crime.
Mas o nosso sonho, o meu sonho, o seu sonho, causa inveja em muitos que não têm. Causa inveja em muitos daqueles que não receberam. José causou inveja nos seus irmãos, porque o Senhor apareceu a ele e mostrou os sonhos. E ele foi relatar pelos seus irmãos. E os seus irmãos o invejavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Os seus irmãos os invejavam porque o seu pai amava mais José do que os outros irmãos. O seu pai fez uma túnica de várias cores para José, porque amava, Jacó amava, Israel amava José. E os seus irmãos o invejavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Não desista de sonhar, não desista dos seus sonhos. O sonho de José custou caro a ele, mas os seus irmãos não sabiam que Deus era com José e foi com José e abençoava José em tudo que o menino fazia. Você não deve desistir dos seus sonhos. Eu não posso desistir dos meus sonhos, mesmo que isso venha nos custar caro, mesmo que isso venha atrair inveja. Nunca desista de sonhar. Então você aí que esteve conosco, fique nesta noite abençoado por Deus, pelo Senhor. Nós estaremos aqui sempre pregando e falando da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, os mandamentos do Mestre. O discípulo é o que o seu mestre é. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. O nosso mestre é Ele. O nosso pastor é Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso pastor. Foi Ele que deu a vida dele para resgatar a minha e a sua. Foi Ele que morreu naquela cruz do Calvário, que derramou o teu sangue por mim e por você. Algum pastor hoje daria a vida dele pela sua ou pela minha? Algum pastor estaria disposto a morrer? Aí. Será que algum pastor terreno hoje aqui daria a vida dele em prol e resgate da sua e da minha? Será que algum mestre ensinaria o caminho da salvação? Ensinou? Então reflita nisso, pense nisso. A Bíblia diz que nós devemos cuidar de nós mesmos. Deus deu a vida para cada um tomar conta da sua. Só que tem tanta gente que quer tomar conta da nossa vida, principalmente onde mora. Eles querem tomar conta da nossa vida tanto que esquece até da deles. Mas fique você aí na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Nós estaremos sempre aqui falando a respeito do apóstolo Paulo, do ministério, do chamado do Senhor Jesus. Sempre estaremos trabalhando em prol da salvação. Não em prol de iate, não em prol de carro importado, de avião. Isso passa, o mundo passa e a consciência dele também vai embora. Nós devemos trabalhar por aquilo que permanece, não aquilo que perece. Então você aí que está conosco, que vai nos acompanhar aí no nosso canal no YouTube, na nossa página aí no Facebook, esteja conosco mais vezes, nos ouvindo aí, até mesmo comentando, participando conosco. Que Deus te abençoe nesta noite, te guarde. A paz do Senhor Jesus a você aí que
esteve sintonizado